Bom dia! Hoje o Unicamp Rural traz tudo sobre a cana-de-açúcar para você. Por conta do solo propício, o clima favorável, o desenvolvimento de tecnologias e indústrias especializadas em extração de açúcar e álcool, além dos baixos custos de produção, o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. No país, o foco de produção da cana-de-açúcar fica no Sudeste, principalmente em São Paulo, que é o maior estado produtor de cana do mundo, com aproximadamente 350 milhões de toneladas. Como qualquer outro setor de mercado, a pandemia provocada pelo avanço do Covid-19 ao redor do mundo afetou o setor interno e externo do mercado de cana-de-açúcar brasileira. De acordo com informações mais recentes divulgadas pela Conab, a produção de cana deve ser 1,9% menor na safra iniciada em 1 de abril de 2020, o que representa 12 milhões de toneladas a menos na produção. A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do mundo, cultivada em mais de 100 países e representa uma importante fonte de mão de obra no meio rural. Apesar dessa difusão mundial, cerca de 80% da produção do planeta está concentrada em 10 países, e os principais são Brasil, China e Índia, que correspondem a 2/3 da produção mundial de cana-de-açúcar. Essa quantidade corresponde aproximadamente a 15 milhões de hectares cultivados, e o maior produtor é o Brasil, com 720 milhões de toneladas e 40% do cultivo em todo o mundo. O Brasil não exporta cana in natura, mas sim o seu principal subproduto, o açúcar. O açúcar de cana é a segunda commodity mais exportada pelo Brasil, ficando atrás apenas da soja. O país é um dos maiores produtores mundiais e, por enquanto, o maior exportador de açúcar de cana, apesar de nossas exportações estarem sofrendo uma queda desde a safra de 2010, principalmente por conta dos incentivos fiscais que a Índia recebe de seu governo através de subsídios e também de falta de estrutura na malha ferroviária brasileira. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Então, o produto apresenta uma grande importância para o agronegócio brasileiro, com o aumento da demanda mundial por derivados da cana-de-açúcar, como o açúcar e etanol, por exemplo. E além do mais, as grandes áreas cultiváveis e condições climáticas favoráveis à cana-de-açúcar tornam o Brasil um país promissor para sua exportação. Além disso, o setor ainda é um grande gerador de empregos e renda, representando cerca de 6% dos empregos agroindustriais brasileiros e é responsável por cerca de 35% do PIB. A agroindústria sucroalcooleira é responsável por uma efetiva movimentação direta e indireta da economia. Dessa forma, a cana-de-açúcar é uma das mais importantes culturas brasileiras. Existe um extenso leque de produtos que podem ser derivados da cana-de-açúcar. Por exemplo, produtos derivados imediatos, que são os mais conhecidos pois originam direto da cana, como o açúcar, álcoois combustíveis e industriais, aguardente, melado, açúcar mascavo, rapadura e o bagaço da cana-de-açúcar. E existem também derivados consequentes que originam dos derivados imediatos, por exemplo, o rum, mel proteico, alguns papéis como papel de jornal e impressão, carvão ativado, vinhaça, biogás e também alguns derivados dos resíduos da cana-de-açúcar, como glicerol e até mesmo ceras. A cadeia de produção da cana-de-açúcar tem um amplo aspecto de atuação, indo desde o plantio e produção das mudas no campo, até a colheita e entrega na indústria para posterior processamento e produção dos produtos desejados. De início, é necessário um levantamento topográfico para planejar a área do canavial. Depois que definido o local de plantio, o terreno é subdividido em áreas onde serão coletadas amostras para análise visando operações de correção do solo e adubação. Chegando a hora do plantio, o produtor escolhe com cuidado as mudas de acordo com a saúde e a época ideal para plantar, pois, para seu crescimento, a cana necessita de alta disponibilidade de água, temperaturas elevadas e alto índice de radiação solar. Existem pelo menos 2 tipos de sistemas de plantio e colheita para a cana, que são sistema de ano e meio ou cana de 18 meses, em que a cana-de-açúcar é plantada entre os meses de janeiro e março. Ela é uma monocultura para o terreno e a produtividade é mais baixa.
Já no sistema de ano, ou cana de 12 meses, a cana-de-açúcar pode ser plantada no período de outubro a novembro. Após a última colheita do canavial, a terra fica vários meses descansando ou recebe uma cultura de rotação. A produtividade do primeiro corte é muito mais alta. O plantio da cana pode ser feito manual ou mecanizado e apresenta 3 etapas principais: corte de mudas, distribuição no sulco e corte dos colmos em pedaços menores. Dentro do sulco, o plantio também pode ser feito no inverno e então ocorre em período de estiagem. A cana é cortada várias vezes antes de ser replantada e seu ciclo produtivo é, em média, de 6 anos com 5 cortes. Sua colheita é feita principalmente por corte manual, que é o modo mais comum de colheita da cana-de-açúcar. Esse corte, porém, é alvo de muitas polêmicas relacionadas à queima da cana antes da colheita, que visa facilitar o corte. Já o corte mecanizado proporciona uma redução dos custos de mão de obra quando comparado com o corte manual. Entretanto, aqui no Brasil, ele ainda precisa ser aprimorado, pois as máquinas nacionais utilizadas nessa atividade ainda são, em sua maioria, precárias, apresentando baixo rendimento e necessitando frequentemente de manutenção. Quanto ao armazenamento e transporte, a grande maioria dos produtores de cana-de-açúcar formam cooperativas ou vendem para grandes cooperativas já formadas. Essas cooperativas ficam perto das plantações, cerca de 50 quilômetros, já que a cana é um produto de baixo valor agregado e com grande volume e massa. Também é válido ressaltar que a cana deve ser processada nas primeiras 24 horas após o seu corte, para não ocorrer perdas devido à inversão da sacarose em glicose e frutose. Um dos produtos que a cana-de-açúcar oferece é o açúcar, que é obtido através do caldo da cana. Inicialmente, a cana é descarregada em pátios de armazenagem para que seja feita a extração do caldo. Com o caldo adquirido da extração, pode-se, portanto, iniciar o tratamento do caldo, que promove a retirada de todas as impurezas solúveis e insolúveis. Depois do tratamento do caldo, há o processo de evaporação do líquido resultante, onde obtemos um caldo de cana transparente, de cor levemente amarelada, que contém basicamente água, sais minerais e açúcares. Em seguida da evaporação, o próximo processo é a etapa de cozimento, que visa a cristalização e recuperação de 80 a 85% da sacarose presente no xarope, transformando-o numa massa. O que já é chamado de açúcar, então, é centrifugado e lavado com água quente e vapor, tendo como subproduto o mel, que poderá ser utilizado no processo de fabricação de etanol. Por último, o açúcar é encaminhado aos secadores para secagem e peneirado logo em sequência. O processo final da indústria é armazenar o açúcar. Depois de armazenado, o produto já está pronto para o transporte e distribuição.